Dia, meninas, tudo bem? Tô aqui hoje para fazer um vídeo hoje explicativo, tá? Vou fazer uma flor de 2 camadas para iniciantes, tá bom? Eu vou utilizar, para quem não sabe, eu utilizo a tinta acrílica fosca da Acrylex Nature Colors. Vou utilizar salmão bebê e vou utilizar a magenta, tá? Aqui eu já esmaltei, já passei base fosca e já tá seca, né? Já tá tudo preparado para iniciar. O pincel, eu às vezes uso o da Ceramic, que é o 321-2. Hoje eu vou estar utilizando esse pincel, que eu fiz a adaptação nele. Ele era um pouco mais grosso aqui, né? Um pouco mais comprido aqui na extensão. Não no comprimento, né? Eu retirei um pouco das cerdas para ele ficar um pouco mais fino. Então eu vou utilizar, eu faço muito isso, adaptação de pincéis, tá? Então, para quem não sabe, no One Stroke a gente pode carregar 30% da cor mais clara e 70% da cor mais escura. Ou 50% e 50%. Tem vezes que eu trabalho 30% e tem vezes que eu trabalho 50%. Hoje eu vou trabalhar metade e metade, tá? Para quem está iniciando, acho que é um pouco mais fácil para fazer a matização. A matização a gente vai fazer o movimento de varrer o pincel de um lado e de outro, sempre a cor mais clara para fora, tá? Tem que ter um pouco de sentir um pouco como é que tá o pincel, né? Se tiver com pouca tinta, vai lá, carrega de novo e faz esse movimento novamente até aparecer uma terceira cor intermediária, formando o degradê, tá? Das cores. Como o pincel é de unha, então a gente tem que ficar um pouco... Não pode alongar muito esse movimento, senão a tinta mistura, a tinta sai do pincel. Então tem que ter um pouco de discernimento em relação a isso, tá, gente? Ó, movimentos curtos, tá bom? De um lado e de outro. Quando você sentir que já tá legal, você pode iniciar o seu desenho. No caso, eu vou fazer uma flor lateral, tá? Vamos fazer a primeira camada. Como vai ser de 2 camadas, 3 camadas, a primeira camada, né, das pétalas, eu vou botar bem em cima e bem pra fora, pra poder caber as próximas dentro, né? Então, tem que ter uma noção também disso. Vou fazendo movimentos como se fosse a parte de cima do botão. Ó, movimentos bem curtos, ó. Parte de cima do botão, parte de cima do botão. É uma florzinha, uma pétala bem legal, que as clientes pedem bastante, que fica um efeito bem legal. Ó, cada movimento a gente vem e matiza de novo. Se necessário, carrega novamente o pincel e faz novamente a matização, pode ser no mesmo local. Tem gente que também faz a matização, vou demonstrar aqui, ó, que faz a matização na mão. Eu acho que até matiza um pouco mais rápido, gente, ó. E como o tempo tá muito frio, demora muito de secar a tinta, no pratinho ela vai ficar muito mais úmida. Na mão também é legal para matizar, tá? Vamos lá, continuando no nosso movimento aqui, ó. A gente vai fazer esses movimentos de parte de cima do botão até dar o contorno total na unha. No caso aqui, a tips, né? A gente vai passar de 2 a 3 camadas em cada movimento. Aqui, como é vídeo, também a gente não pode se prolongar muito, né? É só para vocês terem uma ideia e uma noção de como executar uma flor, um desenho legal que a cliente goste, né? Que fica bem legal na unha também. Então, a gente vai esperar... Eu vou esperar secar um pouquinho, tá? Porque o tempo tá ruim, tá frio e demora um pouco pra gente passar a segunda camada pra ficar um pouco mais forte, tá bom? Retomando, já esperei secar um pouquinho, não muito, né? O ideal era esperar um pouquinho mais. A gente vai lá, carrega o pincel de novo e matiza novamente. Vamos lá. Passando
passando bem em cima do movimento inicial, tá? Da primeira camada. Como se fosse sempre a parte de cima do botão, mais estreito, né? Pra não ficar muito grosseiro. Fez uma pétala, carrega de novo o pincel, matiza de novo. Tem que ter paciência, gente. Às vezes a pessoa não tem muita paciência. Não sei se deu pra visualizar. E acaba não saindo legal essa matização, tá? Ó, parte de cima do botão, você pode fazer direto, você pode tirar o pincel e fazer novamente. O ideal é que não tire o pincel, né? Mas para quem tá iniciando, para ter mais controle, para ter mais agilidade, não tem problema. Não sei, não lembro se eu passei nessa terceira, mas vamos passar de novo. Ó. Fazendo direto, o movimento acho que fica um pouco mais legal. Carrega de novo, que como o pincel é pequeno de unha, a tinta acaba saindo mais fácil. Ó. Reforça. Reforça. Tem um pouco de leveza na mão, não adianta colocar força, não é força, né? É jeito. Às vezes coloca muita força no pincel, as cerdas acabam abrindo, o movimento não fica legal. Pronto, agora a gente vai esperar secar um pouquinho essa camada e vai iniciar a de baixo, tá? A segunda camada. Vamos lá. A gente pode tanto colocar uma debaixo da outra, como uma entre a outra. Hoje eu vou colocar a segunda camada de pétala, uma entre a outra da primeira aqui, ó. Tá vendo? Você vai perceber onde que tá o meio, né? O intervalo aqui, intervalo não, meu Deus do céu. Onde que tá finalizando a primeira pétala e iniciando a segunda. Então, você vai fazer entre elas, tá bom? O mesmo movimento. Só que Peraí, deixa eu carregar de novo que parece que não pegou. Aqui, uma entre a outra, tá vendo? Aí você vai indo até fazer a volta e finalizar. Se cada pétala tem 4 voltinhas, 4 movimentos de botão, a gente vai permanecer com esses mesmos movimentos. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, esperar secar um pouco e passar uma segunda camada aí para fortalecer aí, para ficar um pouco mais forte essa tinta, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Ó, vamos reforçar essa segunda camada. Ó como fica muito mais bonito, né? Ela reforçada. Vai aparecer mais o desenho. E a finalização dela vai ficar bem legal. Agora eu vou fazer aqui, vamos tentar fazer a parte central, né? Tentar não, nós iremos fazer a parte central. Então, assim, tem que esperar secar, porque eu vou fazer o movimento da parte de cima do botão, só que meio na diagonal aqui, ó. Pra eu fazer esse movimento, essa parte aqui da pétala tem que estar seca, porque se na hora que eu fizer isso aqui, vai misturar as tintas e não vai ficar legal, tá? Então, vamos aguardar esperar secar um pouquinho também, tá? Vamos lá, gente. Eu tô fazendo umas pausas pro vídeo não ficar muito longo, tá? Mas é coisa rápida, não demora muito, não. Então, eu vou fazer meio que na diagonal, a parte de cima do botão um pouco mais alongada, tá?
a gente vai fazer esperar secar um pouquinho, né? Enquanto isso, a gente vai adiantando, fazendo umas vírgulas do lado. Que a gente vai querer preencher esse miolo, né? Desse lado. A gente vai querer preencher essa parte central. Então, a gente pode ir por camadas, ó. Ó, não tenham pressa, vai com cuidado, porque as vírgulas, todo mundo sabe, elas são um pouco chatas, né, pra executar, mas não é um bicho de 7 cabeças, com um pouco de treino, a gente consegue, né? Vamos reforçar essa parte do meio. Bom, é só mesmo para vocês visualizar o movimento, tá? Eu não vou ficar fazendo muita pausa, não. Pra gente poder finalizar logo e ver o resultado final, tá? Vamos reforçar a vírgula. Agora desse lado. Sempre passando de 2 a 3, tá, gente? Quando eu faço unha de cliente, tudo, é de 2 a 3 camadas, tá? Aqui vamos fechar como se fosse o botão. Espera secar um pouco. E a gente vai fechar e unir o movimento nessas vírgulas, tá bom? Esperar secar um pouco. Vamos dar uma reforçadinha. Eu vou esperar secar um pouquinho para vocês visualizar melhor o movimento, tá bom? Pronto, já dei uma reforçada no movimento central, né? Nesses traços das vírgulas e do botão. Então, a gente vai fazer um movimento aqui, ó, como se fosse a folha. Só que eu vou unir esse movimento aqui na vírgula para fechar essa parte central, tá? Ó, sobe, desce e une na vírgula. Faz a junção na vírgula. Mesma coisa do outro lado. Só que a gente pode iniciar daqui, ó. Puxa, como se fosse a continuação da vírgula. Vai indo aos poucos. Sobe. Finaliza. A gente tem uma parte central fechada, ó. Dentro, como se o botão estivesse dentro desse movimento. Daqui a pouco a gente reforça essa parte, tá? Aqui, para completar, a gente pode utilizar mais algumas vírgulas. Uma dentro da outra, tá? Esperando secar, né? Como já cansei de falar. Todo mundo tem que saber que a primeira camada espera secar para poder passar a segunda, né? Que senão as tintas vai misturar tudo. Esperando secar um pouquinho. Vamos dar uma reforçada, né? Porque eu gosto, como eu falei, eu gosto dos movimentos bem fortes para aparecer muito bem esse desenho, tá? Finalizando aqui com só mais uma vírgula para preencher esse espaço vazio. E já temos uma flor sobreposta para iniciantes. Que não é difícil de fazer, é só ter calma, paciência e treinar um pouquinho. Mais uma aqui dentro. Não ficou muito bom porque tá molhado ainda, mas eu não vou esperar secar mais uma vez não, gente. Acho que já deu para vocês visualizar um pouquinho, né? Agora a gente só vai finalizar com uma folha para dar um efeito legal aí na flor, porque flor sem folha tem que ter uma folhinha pelo menos, né? Bom, na folha, gente, eu vou usar o amarelo bebê, a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa. Vou limpar o pincel.